Olá pessoal, boa tarde para vocês. Hoje são 14 de setembro de 2021 e nós vamos continuar a falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos continuar a falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus 5,5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Disse Jesus: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenação pelo conselho. E que aquele que disser és louco merecerá condenação ao fogo no inferno. Mateus 5, 21 e 22. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Jesus vai mais longe. Ele ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. O que deveria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos bens da terra para viver, inevitável. Apenas o que Jesus recomenda é que não ligue aos bens materiais mais importância do que aos bens do céu, que são as virtudes que o homem pode e deve desenvolver. Vamos lembrar: buscai o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Isso nada mais é de lembrar ao homem que precisa buscar as virtudes morais, e que todo o resto, todos os bens materiais, todo o trabalho, todos os recursos de que necessita para viver aqui na Terra serão dados por Deus, serão mostrados por Deus, serão providenciados por Deus. Por estas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos homens maus. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os nossos semelhantes, fruto do amor ao próximo,
produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestarem-se. Entretanto, nem sempre temos que acreditar nas aparências. A educação e a vivência no mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Muitos homens utilizam-se da educação e da vivência como uma máscara para o exterior, de uma roupagem cuja aparência dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas pessoas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as incomode, mas que agridem aos outros quando da menor contrariedade, cuja língua fala bem pela frente e fala mal quando estão por detrás. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não nos preocupemos, pois, quando sofremos. Antes disso, vamos bem dizer a Deus que pela dor neste mundo nos marcou para a glória no céu. Sejamos pacientes. A paciência também é uma caridade e devemos praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo Jesus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, porém muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos ao que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, nós sabemos, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas dores que enfrentamos, mas que acabam por nos ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos e, por outro lado, nas consolações e compensações que recebemos, temos que reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando nos curvamos para baixo, para a terra. Precisamos de coragem. Temos Jesus como nosso modelo e guia. Ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós. E ele nada tinha do que se penitenciar, ao passo que todos nós temos que espiar o nosso passado e de nos fortalecermos para o futuro. Sejamos pacientes, sejamos cristãos. Essa palavra resume tudo. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, que são duas virtudes muito ativas e companheiras da doçura. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas forças ativas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime, o moralmente fraco, não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação das virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana se deteriorava na corrupção. Jesus veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Lázaro, Paris, 1863, nos ensina: cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que tem de salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Nosso vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a evolução intelectual de uma época. Então, submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração.
Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos, aos ensinamentos. A cólera. O orgulho nos induz a julgar-nos mais do que somos, a não suportarmos uma comparação que nos possa rebaixar, a nos considerarmos, ao contrário, tão acima dos nossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo nos irrita e nos aborrece. O que sucede, então? Nos entregamos à cólera. Se pesquisarmos a origem desses acessos de demência passageira, que nos assemelham ao homem bruto, fazendo-nos perder a calma e a razão, pesquisemos e quase sempre nos depararemos com o orgulho ferido, que é o que nos faz repelir com muita raiva os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes sem importância, decorrem do valor que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todas as outras pessoas devem obedecer. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. Se nesses momentos pudéssemos nos observar com calma, ou teríamos medo de nós mesmos, ou bem ridículo nos acharíamos. Imagine nós por aí, que impressão produziríamos nos outros. Quando não fosse pelo respeito que devemos a nós mesmos, valeria esforçar-nos por vencer uma má tendência que nos torna objeto de piedade. Segundo a ideia errônea de que não é possível reformar a nossa própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança, muito esforço para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra presente a todas as suas imperfeições. Sem dúvida, existem temperamentos que são mais violentos do que outros. Porém, não podemos acreditar que aí resida a causa primordial da cólera. Um espírito evoluído, Hahnemann, Paris, 1863, nos ensina: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Se não fosse assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar. Mas o homem pode modificar o que é do espírito, quando ele quer com vontade firme. Basta observarmos onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas. Compreendamos que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre consegue fazê-lo. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui.
Eu te peço que divulgue esse vídeo em suas redes sociais para que possamos difundir, divulgar a doutrina cristã, a doutrina espírita. Meu muito obrigado e até a próxima.